Amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, nosso Deus sempre nos surpreende com seu amor e sua misericórdia. A palavra do Senhor nos vivifica e nos convida para sermos sinais do reino. O Evangelho de São João, no capítulo 4, versículos 43 a 54, nos conta que naquele tempo Jesus partiu de Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua pátria. Quando chegou então à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. E o pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Ele o realizou quando de volta da Judéia para a Galileia. Ora, este funcionário do rei pediu que Jesus fosse curar o filho em Cafarnaum. Em vez de ir, Jesus disse que podia ficar tranquilo porque o doente estava curado. O homem acreditou. Daí, meus irmãos, aparece na continuidade do texto que não se preocupou em voltar no mesmo dia para casa. E essa confiança na palavra de Jesus é fundamental. É semelhante àquilo que deveria existir em nós, confiarmos plenamente na palavra do Senhor. Veja que aquele homem estava ali motivado pela fé, em busca da cura para o seu filho. E quando Jesus lhe diz: não se preocupe que ele está vivo, ele acredita em tomar termo à palavra de Jesus e simplesmente fica tranquilo. Não volta imediatamente para casa. Quando está de volta no caminho, encontra os servos que dizem. Ele então interroga sobre o horário. Exatamente no horário que Jesus falou, a criança ficou curada. Nós deveríamos estar confiantes assim na palavra do Senhor. Mas muitas vezes nos deixamos seduzir pelas preocupações do mundo. E como as preocupações do mundo são verdadeiras preocupações, porque acarretam muitas vezes prejuízos de ordem material e nós não gostamos de perder. Com relação à vida espiritual, embora seja também ou mais do que preocupante os nossos problemas de ordem espiritual, nós relevamos a um plano inferior as nossas preocupações de ordem espiritual, minimizando os seus efeitos em nossa vida, mas passando pela circunstância de pagarmos o preço. Aquele homem confiou e teve a resposta, a cura do filho. Aquele que não confia não vai obter a resposta, pois a resposta nos advém da fé que professamos. E se não professamos a fé na medida certa, naturalmente que não nos atinge a graça de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na Sagrada Escritura dizendo isso,
E a palavra de Deus não cai. Todas as oportunidades que Jesus teve para atuar em favor dos necessitados que lhe bateram a porta, buscando a ação salvadora, ele perguntava à pessoa para que ela manifestasse a sua fé. Tu achas que eu posso fazer isso? Você acredita que eu posso fazer isso? Eu vou tocar e vou ficar curada, a tua fé te salvou. E todos, que queres que eu te faça, que eu veja, Senhor? Tudo pela fé. Então é preciso esta fé absoluta, esta confiança absoluta. Nosso século padece da necessidade de acreditar. Nós vivemos uma dispersão em relação à fé. Muitas e vãs filosofias colocadas no nosso caminho têm nos feito simplesmente perder o rumo da caminhada. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos é transmitido no batismo a condição de crentes, daquele que crê. Crês em Deus Pai onipotente, Criador do céu e da terra, creio. E em Jesus Cristo, creio. Na igreja, no Espírito Santo, creio. Depois se reafirma pelo credo esta fé, e dali partimos para a vida normal. E quando, no exercício da nossa caminhada pela vida, deixamos de vivenciar a nossa fé, perdemos a qualidade da nossa relação com Deus. O apóstolo São Tiago, numa das suas passagens memoráveis, ele diz que a fé sem obras é morta, esclarecendo que é necessário que nós alimentemos nossa fé. Nós muitas vezes deixamos de alimentar a nossa fé porque não amamos ao próximo, porque deixamos de manifestar nosso amor ao próximo. Tudo o que Jesus fez por amor ao próximo. Aqueles gestos de cura e libertação daquelas pessoas oprimidas é porque eles a amou primeiro. E se nós não fizermos da mesma forma, de forma nenhuma, não alcançaremos o prêmio da bem-aventurança. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos desejaram ver o que vós vedes e não viram, mas acreditaram. Então, a nossa capacidade de disfarçatez é tão grande e triste que neste tempo da quaresma, agora que estamos vivendo, nós estamos agora na 4ª semana, quando nós vamos para a Sagrada Escritura, buscar dentro da Sagrada Escritura, para a reflexão, os textos dos ensinamentos de Jesus, comparando com nossa prática de vida, nós vamos compreender que necessariamente nós não acreditamos da mesma forma. É preciso que a nossa fé seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. E nós acreditamos muito menos que isso. E nós não confiamos porque não acreditamos. Então, precisamos rever se às vezes proclamamos que acreditamos, se às vezes proclamamos veementemente que cremos, precisa saber qual é a qualidade de nossa fé. Se é daquela que tem a coragem de deixar tudo para segui-lo, ou aquele que está no beira da estrada olhando para trás. Porque aquele que olha para trás não merece fazer parte do reino de Deus. Então, nesta segunda-feira, início de semana, aqui na nossa cidade estamos vivendo uma quarentena por conta desse coronavírus que está aí, né, disseminado no nosso país. Então, procuremos nas nossas casas criar também um ambiente de oração.
não somente da convivência, não somente da conversa, não somente das brincadeiras, mas também um momento de refletir sobre o sentido da vida, sobre estas ameaças que pairam sobre nós e sobre a graça de Deus, para que assim o Senhor nos conforte com a sua graça e sua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade de nós.